pessoal, bem-vindos à parte 2 da aula de planejamento e estrutura do texto. Bom, nós iremos falar agora sobre desenvolvimento e argumentação, já que nós já falamos sobre a introdução mais a fundo, né, na aula 1. Então, nós vamos falar sobre desenvolvimento do texto e argumentação. Nós também vamos abordar a conclusão do texto aqui nessa aula. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o desenvolvimento agora. Como hashtags aí eu coloquei para vocês que o desenvolvimento, né, é a parte maior e que cada ideia deve estar em um parágrafo, né? Cada parágrafo conter uma ideia. Por quê? Né? Porque é a parte maior e mais importante do texto. Tem as ideias, né, os argumentos que vão fundamentar a tese de vocês. Então, do desenvolvimento vai depender, né, a profundidade do texto, a coerência, a coesão. Então é importante que vocês façam uma escolha prévia das ideias que vocês vão desenvolver, né, nesses parágrafos. Sempre dividindo-as em parágrafos, não pode esquecer isso, pessoal. Cada ideia em um. A princípio, cada uma das ideias exploradas corresponde a um parágrafo. Entre os parágrafos, precisa ter ligação, tá? Utilizar muito bem os elementos de coesão, né, que são os conectores, precisa acontecer. É importante ressaltar também, pessoal, que é praticamente impossível opinar sobre o que não se conhece. Portanto, vocês precisam ler bons textos, né? Esse recurso vai permitir segurança maior para vocês no momento de fazer dissertação sobre algum assunto ou escrever sobre qualquer outra coisa, né? Qualquer outro gênero textual. Debater e pesquisar são coisas muito importantes, são atitudes que vão favorecer o senso crítico de vocês, que é essencial para desenvolver um texto. Os parágrafos que formam o desenvolvimento, eles podem ser desenvolvidos de várias formas. Eu vou passar para vocês aqui algumas dessas formas. Vamos começar pela hipótese. A hipótese, né, a palavra que pode resumir ela é a previsão. A hipótese, ela antecipa, né, uma previsão, ela aponta os resultados prováveis. Sendo assim, os argumentos desse tipo, eles são, em geral, determinados por uma condição virtual de concretização. Já a alusão histórica, coloquei para vocês aqui na hashtag torna convincente o texto, enriquece o debate. O que acontece? É um recurso muito bom, né, para você tornar o texto e exemplificação convincente. Nesse caso, pessoal, é fundamental que vocês tenham conhecimento bastante para que a fonte histórica seja legítima, tá? Construir esse repertório cultural, né, geral sobre a humanidade, sobre a história do mundo, dos países, é o que vai corroborar para essa abordagem. Esse tipo de procedimento, ele vai enriquecer tanto o debate, né, que se você resgatar, por exemplo, a expansão marítima, o surgimento das primeiras companhias de navegação, para ilustrar essa argumentação, né, caso o tema seja relativo com mundialização, o enriquecimento do texto vai ser gigantesco. Numa discussão sobre problemática social da Terra no Brasil, fica bem mais fácil você entender, né, o porquê de o Brasil ser paraíso de latifúndio, se o autor recorrer a essa sistemática de distribuição de terras, você pode usar esses exemplos, né. Interrogação, coloquei para vocês aqui, que é para usar com cuidado. Sempre lembrando que a gente está falando nas nossas aulas de leitura e escrita, ler e escrever. Sempre importante praticar a escrita, tá bom? Leitura não é suficiente, vocês têm que praticar a escrita. Então, sempre recorrer às coisas que vocês têm mais prática. Então, se vocês quiserem usar esses tipos de recursos, vocês têm que praticar. Né? A interrogação é um desses recursos que tem que ser usado com cuidado, não pode exagerar.
Toda vez que você faz essa sucessão de interrogações, né, você tem que apresentar um questionamento e reflexão. Você não pode só soltar a dúvida no texto, né, não esclarecer, porque isso invalidaria a eficiência do recurso, né? Você vai invalidar a interrogação se você não esclarecer essas dúvidas. A definição coloquei para vocês uma segurança em relação ao conteúdo, né? É preciso, porque muitos temas eles permitem esse tipo de desenvolvimento, né? E para que seja bem feito, você precisa ter segurança em relação ao conteúdo, né? Não basta você ir lá e citar a ideia principal, você tem que desdobrar ela, né, ao máximo, esclarecendo tudo, conceito, definição, certo? A refutação. Esse aqui é um dos mais enriquecedores, né, para o desenvolvimento. O que você vai fazer nesse procedimento aqui? Vai questionar, né? Você vai questionar valores, vai questionar conceitos, juízos, né? Tem que dominar o assunto, tem que ter habilidade no uso da linguagem, no uso dos mecanismos de língua. Assim, o que vai determinar, né, na intenção da persuasão do texto. Precisa dominar o assunto. A comparação eu coloquei aqui, né, como elucidação do ponto de vista. Por quê? Ela vai confrontar as situações distintas, né? Ela vai apontar os elementos de semelhança, vai estabelecer uma analogia, né? É um recurso muito expressivo, né? Ele favorece muito a elucidação dos pontos de vista, fortalecendo esses pontos de vista ao mesmo tempo. Causa e consequência, né, são os porquês. Os porquês do quê? De uma determinada situação, né? As consequências que estruturam uma das mais convincentes formas de desenvolver um texto dissertativo, que é o quê? Apontar os motivos e as decorrências, né, de um mesmo fator. É um procedimento persuasivo, né? Ele exige uma linguagem adequada e, novamente, domínio do assunto. Por isso que é muito importante que vocês façam aulas e pesquisem sobre atualidades, né? Sobre vários tipos de assuntos, porque na hora de escrever, pessoal, tem que ter repertório de leitura sim, tá? Obviamente, como eu disse, não é suficiente para escrever, mas precisa, né? Uma coisa não elimina a outra, não anula a outra. A bilateralidade, né? A comparação de dois lados. O que você vai fazer? Você vai abordar um aspecto de uma discussão, vai comparar os dois lados da mesma questão, e aí você não corre o risco de radicalizar um único ponto de vista. Isso é uma coisa boa, é um recurso que é geralmente utilizado quando o tema proposto ele tem seus pontos favoráveis e desfavoráveis. É um recurso muito útil, né? E vai mostrar habilidade, né, para argumentação também. A oposição é uma técnica, né, que ela vai provar sua capacidade de abordar um assunto, né, de forma dialética. Que significa? Você vai explorar com o mesmo interesse dois polos da discussão. Dá para você chegar num posicionamento através dessa técnica, através desse recurso. A conclusão, né, ela ia fechar o texto de forma completa, com confirmação do que você do que você chegou ali no seu texto, ou ia confirmar ou ia refutar um dos pontos de vista. Né? Quando você faz a oposição, você vai explorar, né, esses dois pontos e no final você vai confirmar ou refutar um dos dois. A ilustração narrativa e descritiva, pessoal, ela é a narração de um fato, né? Você pode descrever uma cena também.
sempre relacionado à discussão do tema, não esquecer. É um procedimento, assim, bem eficaz, né? Ele é exemplificativo. Não pode se exceder nesse tipo de passagem, tá? Porque senão você vai comprometer o desenvolvimento do texto. Sem exageros, né? Independente do recurso, da ferramenta que você use, da técnica, o exagero é sempre ruim. Lembra que menos é mais, pessoal. A exemplificação, ela nada mais é do que uma estratégia, né, argumentativa, que torna o texto dissertativo muito convincente, que vai ilustrar, né, fundamentar as ideias apresentadas no texto. Cifras e dados estatísticos, acho que seja uma coisa que vocês já estão acostumados. É uma coisa comum, né, que vocês sempre veem. Textos científicos ainda mais, que são dados, né, são cifras próximas do real, né, ou são reais. É um recurso persuasivo muito bom, né? Tem muita importância para garantir a fonte, né? Mesmo que você cite aproximadamente, tipo, você cita lá, de acordo com, como chama? Agora me deu branco, mas é o centro de pesquisa, né? IBGE, lembrei. Centro de pesquisa, né? Você não está falando exatamente uma fonte, mas você sabe citar esses dados. Importante. Bom, vocês têm que pensar o seguinte: nenhuma das formas exclui a outra, né? Você pode mesclar diferentes tipos na mesma estrutura, né? Desde que o tema permita vocês a fazer isso, né? E quando vocês fizerem, não confunda o desenvolvimento do tema com excesso de técnicas. Vamos para a citação, pessoal. A citação é citar uma frase de alguém, né? Pode ser filosófica, frase política, literária, ou qualquer outro tipo. No leitor vai causar uma impressão positiva. Por quê? Né? Já vai refletir que você tem uma erudição, um conhecimento, uma informação, né? Sua memória é boa. E essa citação, ela pode aparecer em qualquer parte do texto que você desejar, né? Seja para reforçar argumento, seja para fazer uma ilustração conclusiva, ou para compor introdução, né? Geralmente é a que mais o pessoal usa, até mesmo como tese, né? Você pode usar uma citação. São duas formas, né, que você vai poder usar, formal ou informalmente, que a gente fala de citação direta ou indireta. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A formal que é a que a gente chama de direta, né? Você tem aqui um exemplo. As citações ou transcrições dos documentos bibliográficos servem para fortalecer e apoiar a tese do pesquisador, ou para documentar sua interpretação. O que citar? Componentes relevantes para a descrição, explicação ou exposições temáticas. Para que citar? Para o investigador refutar ou aceitar o raciocínio ou exposição de um autor suporte. Aí que tá ali. Fiz essa citação do Lefeld, né, de Barros. Eu coloquei o ano, coloquei a página. Isso aqui é uma citação formal, né, de citação direta. Agora, a citação indireta, que é informal, é essa aqui, ó. O domínio da linguagem em cada tipo de atividade faz com que qualquer um possa compor a rede. Kensky, 2007. Embaixo também tem outra, ó. De acordo com Kensky, 2007, página 36, o domínio da linguagem em cada tipo de atividade faz com que qualquer um possa compor a rede, certo? São duas formas de citar indiretamente um autor. Agora, pessoal, a gente vai para a contra-argumentação. A contra-argumentação, assim, tem que ter cuidado, tá bom? Não exagerem. Vai exigir de você uma articulação adequada, portanto,
só se você tiver muita certeza do que está fazendo, tá bom? Porque senão você pode acabar sabotando o seu próprio texto. É uma ressalva, né? A tese. Então, se você exagerar, né? Vai dar errado. Por quê? Ele é um recurso para valorizar o debate temático. Ele amplia, né? Ele revela o domínio que o autor tem sobre o assunto, ponto de abordar lados opostos do mesmo problema. Mas a utilização dessa técnica, gente, ele oferece risco, né? Se não for tomado certo cuidado, tem que ter uma articulação, assim, quanto à contextualização dessa ressalva. Às vezes, se você não tiver isso, você pode passar a impressão de incoerência, né? Contradição, é imperdoável, trabalho zerado. É conveniente, né, que você, para você minimizar essa possibilidade de dar errado, que você utilize no segundo parágrafo, né, que a primeira é a introdução, e no segundo você já utiliza essa contra-argumentação. Porque depois, né, você vai fazendo assim, você vai evitar que a presença dessa contra-argumentação se misture com outros elementos, né, outros argumentos. E mostra que você não está fazendo de forma aleatória, você está planejando, né? Você está fazendo como fruto mesmo de uma... Não está fazendo como fruto de uma distração do tema, né? Bom, pessoal, nós consideramos, né, dois procedimentos que são os mais, assim, são os especiais, né? Que é o essencial. Como eu coloquei para vocês aqui, só o essencial. O que vai acontecer aqui? Que nós selecionamos causa e consequência e exemplificação, né? Como esses dois procedimentos especiais que vão permitir vocês a fazer uma argumentação mais, como eu posso dizer, mais coerente, né? Mais simples de usar. São formas mais fáceis, né? Procedimentos mais utilizados. Não que os outros não sejam importantes, né? Porque eles aparecem bastante nos vestibulares, mas considerando a força desses dois tipos de procedimento, né? E como é muito usado mesmo, a gente justifica essa abordagem através disso. Só gostaria de lembrar vocês que os pilares, né, que são os pilares teóricos da dissertação, é que a dissertação é uma exposição, né? Ela é discussão, ela é interpretação de uma determinada ideia. Ela pressupõe um exame crítico do assunto, ela precisa de lógica, raciocínio, tem que ter clareza, coerência, objetividade na exposição. Não permite progressão temporal, né? Como na narração, não pode voltar no tempo. Não permite a caracterização, como na descrição. E que a dissertação ela é uma demonstração, né, da necessidade de que o assunto seja realmente bem conhecido. E que exista habilidade de expressão, você precisa ter essa habilidade de se expressar. A regra da dissertação é coerência, né? Tem que ser fundado no raciocínio lógico, na linguagem, tem que ser clara, tem que ser concisa. E todas as dissertações, elas são formadas de unidades mínimas, que são os parágrafos. Certo? Tem que ter o desenvolvimento do tema. Na conclusão, pessoal, eu escrevi para vocês aqui, encerra com a discussão. Eu vou voltar um pouquinho aqui nos procedimentos para eu explicar uma coisa. A causa e consequência, né? Como que você vai usar? Vamos supor que eu dou para vocês assim 3 enunciados. Falo, vamos supor assim, cada vez menor o número de pessoas que leem de modo livre e crítico. Aí depois eu falo que os meios de comunicação de massa estão substituindo o espaço de leitura na vida das pessoas. Aí eu falo, as pessoas têm tido sérias dificuldades em produzir textos inteligentes e bem escritos.
Nisso que eu falei, o que consiste? É um fato, né? Uma causa, uma consequência. Lendo esses enunciados, o que você vai perceber? O fato, qual é o fato que você percebeu? Existe um elemento em pauta ali, né? Que é o que eu falei primeiro, que cada vez menor o número de pessoas que leem de modo crítico e livre. Por quê? É uma constatação do fato, constatação de uma realidade. O fato é esse, né? Que cada vez menos pessoas estão lendo de modo livre e crítico. Tendo isso bem claro, o que a gente vai fazer? Buscar a causa desse fato. Então, se você se perguntar o porquê, né, de ocorrer isso, você vai dizer que é porque cada vez menor o número de pessoas que leem de modo crítico e livre, porque os meios de comunicação estão substituindo, né, esse espaço de leitura na vida das pessoas. Esses meios de comunicação são o quê? São o motivo, a razão, né, a causa que leva essas pessoas a lerem cada vez menos. Assim que você já encontrou essa causa, o que você vai procurar? A consequência, né? Porque tudo que ocorre no mundo vai trazer consequência, seja ela boa ou má. Então, o raciocínio tem que ser feito o seguinte: se esse fato ocorre, o que acontece então com as pessoas? Que você pode pensar. Se é cada vez menor o número de pessoas que leem de modo livre e crítico, então o que acontece com elas? As pessoas têm tido sérias dificuldades em produzir textos inteligentes e bem escritos. Você colocando esse conjunto em harmonia com essa relação, né, da causa, da consequência bem clara, você pode, né, colocar como exemplo. É cada vez menor o número de pessoas que leem de modo livre e crítico, porque os meios de comunicação de massa estão substituindo o espaço da leitura na vida das pessoas. Em decorrência disso, ou por isso, ou em consequência disso, elas têm tido sérias dificuldades em produzir textos. Percebem o raciocínio? Quando você coloca a causa e consequência, você colocou o problema, o fato, né? Você colocou a razão, o motivo desse fato estar acontecendo e você colocou por último a consequência, né, desse problema. E isso pode estruturar um parágrafo muito bom, importante, né? E se você fizer assim, vocês vão colocar, vocês vão produzir uma ideia, né, de consequência, de sequência de pensamento, raciocínio lógico. Na exemplificação, pessoal, você vai usar da clareza, né? Você vai se colocar intensidade no texto. Um exemplo, né, que concretiza as ideias, que vai materializar os conceitos, ele vivifica, né? Ele coloca os valores diante do leitor. Aí, se você faz isso com clareza, de forma concisa, quem está lendo vai compreender assim de forma imediata o que você pretende com aquele texto. Então, esse processo de exemplificação, ele tem duas funções. Ele acrescenta elementos, né, de persuasão e esclarece o raciocínio. Ele já vai resolver os possíveis problemas de clareza que possam ocorrer na apresentação puramente teórica das ideias na introdução. Certo? Agora sim a gente vai para a conclusão. A conclusão, parte final do texto, vai encerrar essa discussão. Você já fez lá os seus argumentos, já usou suas técnicas, já defendeu sua tese, já fez contra-argumentação, usou o que você já sabe. Você vai encerrar a discussão. É a parte final, né? Ali onde todas as ideias vão convergir, né? Tudo que já foi discutido anteriormente vai ser sintetizado, né, na introdução, né? Na verdade, vai ser sintetizado na conclusão, né? A introdução e o desenvolvimento vai ser a síntese ali. A função principal é encerrar a discussão mesmo, tá, gente? Ou expor, né, não sei, um assunto que foi abordado e fechar ali.
tá? Pode ser que elabore uma síntese do que foi discutido, pode sugerir uma perspectiva de solução, no caso do Enem, o que eles pedem, né? Pode ser retomado um posicionamento da tese, ou você pode somar tudo isso junto, numa coisa só. Há casos, né, que você vai recuperar a ideia da tese, aí a gente chama de conclusão fechada. Em outras ocasiões, você vai levantar uma hipótese, vai projetar um pensamento, fazer uma proposta, né, incentivar a reflexão de quem está lendo, e aí você vai fazer a conclusão aberta. Pelo que a gente já estudou aqui, a gente pode dizer que tem dois tipos básicos dessa conclusão, né? Que é o resumo ou a sugestão. Ou tem gente que chama de tese e síntese também. Mas é aquilo, independente do que você queira chamar isso, esse tipo de conclusão, a coerência e a coesão são o norte, né? Para fazer esse momento do texto importantíssimo, né? Que é ali que vai tudo, a receita estará pronta, né? Do bolo. Retomar a tese, gente. O que você faz quando você retoma a tese? Você reafirma o posicionamento, né? Você vai reforçar a sua ideia central. Não é repetir a tese, tá, gente? Você vai comprovar, né? Em função dos argumentos utilizados. Agora, elaborar uma síntese significa unir os enfoques que você deu ao assunto discutido, né? Assim você resume a discussão. Feita a síntese, né, em geral, você levanta uma projeção hipotética sobre o problema, certo? Com isso, a gente pode concluir que, resumindo, há várias formas de você concluir um texto. Fazendo síntese das ideias expostas, você explicitando um posicionamento e um questionamento, desde que coerente com o desenvolvimento. Extraindo uma dedução ou demonstrando uma consequência dos argumentos expostos. Levantando uma hipótese ou uma sugestão, né, que sejam coerentes com as afirmações feitas durante o texto. Lembra? Coesão, coerência. As formas, gente, elas não são excludentes, tá? Na mesma redação, você pode ter mais de uma delas. Só toma cuidado para não usar a conclusão como um meio catequizante, né? Passou aqui. Não usar ele como uma doutrinação, né? Cuidado para não ter um tom de apelo, né? Que leva a um lugar comum, né? Vai ter exagero, não vai ficar legal. Também, gente, não apresenta nenhum novo aspecto de problema na conclusão, tá? É conclusão porque vai encerrar. Então não dá para você abrir caminho para uma discussão nova. E outra coisa também, pessoal, não termina a conclusão de forma inexpressiva, sabe? Com falsa humildade, ou tentando comover, despertar emoção em quem vai corrigir o texto. Gente, esse excesso de humildade muitas vezes vai diminuir o valor do próprio trabalho de vocês, tá? Aí vai ficar um resultado negativo no trabalho. E daí, porque vocês vocês tentaram ser humilde na hora de fazer, tá? Valorize o trabalho de vocês. Vocês estão estudando, olha aqui onde vocês estão, né? Assistindo uma aula, assistindo várias aulas. São mais de 20 horas de curso. Valorize o trabalho de vocês. Não vai tentar fingir ser humilde, né? Ou tentar ser humilde. Valorizem. Vocês estão estudando, vocês são estudantes. Vocês estão dedicando o tempo que vocês, como outras pessoas poderiam estar, né, em outros lugares, vocês estão dedicando para estudar, né? Isso é muito bonito. Isso é muito bom. Isso é um investimento na vida de vocês que vocês estão fazendo. Então não desvalorize isso não. Bom, gente, a passagem desse desenvolvimento para a conclusão, ela, né, cada um tem o seu estilo, né? Mas tem algumas palavras e expressões que vocês podem usar para criar uma ponte necessária, coerente, né, entre esses dois momentos. Aí as conjunções, né? Portanto, logo, por isso. Expressões que indicam síntese, né? Você vai falar lá em síntese, em resumo, em suma, né? Vocês podem usar as formas verbais, né? Com conteúdo de finalização. Conclui-se, deduz-se.
das formas gerundivas, né, de conteúdo conclusivo, resumindo, concluindo, sintetizando, são coisas que vocês podem usar para terminar essa conclusão aí. A coletânea, gente, os textos de apoio. De novo, eu vou voltar nesse assunto. Por quê? Porque é importante, né? É importantíssimo, importantíssimo. Eu vou fazer uma aula para vocês só desse assunto, tá? Vou trazer também uns exercícios na próxima aula, que vai ser só sobre coletânea. Não vai ser uma aula muito grande, tá, gente? Mas eu vou trazer bastante mesmo texto, né, de slide aqui pra gente ler. E algumas formas de argumentação, né, como aproveitar os fragmentos dessas coletâneas. Para vocês vai ser excelente. Vai ser a parte 3 dessa aula de planejamento, tá bom? E vai estar lá escrito a coletânea, texto de apoio, tá bom? Então, a gente vai encerrar essa aula por aqui. E o que eu vou pedir para vocês como atividade, né? Depois que eu postar essa aula de coletânea, vocês vão ler lá. Já era para ter feito depois, né? Antes de assistir essa aula, vocês deveriam ter assistido a aula sobre planejamento 1. Naquela aula, eu dei atividade para vocês de fazer uma pesquisa sobre a coletânea. Agora, qual que é a atividade de vocês? Produzir uma redação a partir desse resultado, dessa pesquisa. Gente, mínimo 60 minutos, não tem menos que isso, tá? Então, assim, terminou de assistir esse vídeo? Vai assistir o vídeo da coletânea, dos textos de apoio. Que lá eu vou explicar para vocês como que vocês vão aproveitar esses fragmentos que vocês vão tirar, né? Terminou de ver o texto não, gente, o vídeo sobre a coletânea, aí vocês vão voltar e fazer a redação de vocês, o texto dissertativo de vocês. Mínimo 60 minutos, pessoal. Mínimo para dedicação, tá? Fez atividade, manda para correção no e-mail. O e-mail tá aí embaixo, vocês já conhecem, certo? Então, combinado. Farei um texto sobre coletânea. Estará disponível aqui no curso de vocês, ok? Pessoal, muito obrigada pela presença. Nos vemos na próxima aula.